Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um livro diferente do que eu estou acostumada a falar, que é sobre os clássicos. Hoje estou aqui, pessoal, para a gente conversar sobre esse livro aqui, O Livro da Literatura, que foi lançado pela editora Globo, tem várias edições de diversas matérias, só que hoje eu estou aqui para a gente falar sobre esse aqui, O Livro da Literatura. Então vem cá e me acompanha. Pessoal, é bem provável que vocês já devem ter se deparado com algum desses livros aqui, tanto na livraria quanto em sites, porque ficou bem reconhecido e ficou bem famoso aqui no Brasil esse tipo de livro. Então, como eu disse no começo, ele foi lançado pela editora O Globo e ela tem aí diversas matérias que eles pegam especialistas e fazem aí como se fosse uma linha geral sobre essa determinada matéria. Aqui no canal, por exemplo, eu já tenho um vídeo sobre o livro da história, que eu li um tempo atrás e trouxe uma resenha aqui no canal comentando mais sobre. E eu tenho também um que está na minha estante, que está aqui na lista de leitura, nas próximas leituras em algum momento, que é o livro da arte. E eu terminei essa semana esse aqui, que é o da literatura. Então eu estou um pouco familiarizada com o tema. Eu tenho também, acabei de me lembrar, gente, o do cinema também. Tá até aqui do outro lado. Só que o do cinema eu não sei quando eu vou ler, o da arte tá primeiro. Eu vou me organizando assim, da minha cabeça, sabe? Então, eu gosto bastante desse estilo de livro. E aqui hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei, algumas coisas legais pra gente comentar. Vamos então começar, pessoal. Eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre os períodos e o que ele vai falar de maneira geral. Então, eu vou gravar essa parte aqui para vocês e vou mostrar toda a introdução do livro e os períodos que eles vão começar. Então, aqui no sumário, a gente vai ter a primeira parte, que é de heróis e lendas. Então, o que isso quer dizer? Seria aí os primórdios da literatura, quando a humanidade começou a escrever os primeiros grandes livros, o que a gente conhece hoje como os clássicos iniciais, de certa forma, algo com relação a esse tipo de entendimento. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, a primeira parte, a epopeia do Gilgamesh, que é um livro aí que é conhecido aí como um dos primeiros livros da história da humanidade. E aí eles continuam falando todo sobre essa primeira parte. Então a gente vai ter aqui Édipo, o rei, do Sófocles, a gente tem Enéida, do Virgílio, Mil e Uma Noites, aqui das histórias da Sherazade. Nós temos aqui também uma outra parte que é sobre os trovoadores, essas partes mais de lendas arturianas, e até chegar nessa outra parte que é a saga de Nigel, que é um livro que eu também tenho aqui, que é um livro que eu tô até com medo de ler, porque não é receio, sabe? Porque por ser uma escrita um pouco mais diferente, diríamos, né? Por ser essa questão de um livro mais antigo. Então, essa parte, pessoal, essa primeira introdução, nós temos aí os heróis e as lendas, né? Todo esse começo da literatura mundial. E aí, logo depois, quando a gente termina essa parte, começa a outra que é do Renascimento ao Iluminismo. É muito interessante a gente comentar aqui que quando a gente pega algum livro para ler, muitas vezes a gente tem essa dúvida se esse livro foi escrito no período do Renascimento ou no Romantismo, por exemplo, que é o que sucede, né, o Renascimento. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes esse livro ele tem características românticas escritas no período do Renascimento, por exemplo. Então é muito difícil a gente catalogar determinados livros, né? Catalogar em qual período histórico ele pertence. Claro que a literatura é fluida, né? Tipo assim, a gente não pode ficar colocando ela em caixinhas, colocar post-it algo, entendeu? Isso que eu quero dizer, né? Colocar etiquetas muito específicas. É tudo muito dependendo do período histórico, o que se encaixa, né? Não tem essa questão de colocar algo em determinado lugar para sempre, ponto final. Só que aqui eles fazem essa categorização muito para a gente ter também uma questão de iniciante, né? Pessoas que nunca tiveram esse primeiro contato, ter aí um pouco de conhecimento do que foi os períodos históricos, baseados então nas datas e a data que cada um desses clássicos foi lançado. Então nós temos aqui, a gente vai começar por A Divina Comédia, do Dante Alighieri, tem vídeo aqui no canal.
Nós temos depois as histórias do Gargantua e Pantagruel, é um outro clássico aqui do período do Renascimento. Nós temos os Lusíadas do Camões. A gente vai ter a história trágica do Dr. Fausto. Nós temos Dom Quixote, né, a Era de Ouro aí da literatura espanhola, com Miguel de Cervantes. Nós temos uma das grandes partes aqui desse período, que é o primeiro fólio do Shakespeare, que é um documento, né, que tem um registro do que foi uma das maiores peças de teatro do Shakespeare, né, várias das maiores peças de teatro dele. Então a gente tem aqui essa parte e várias outros livros que foram reconhecidos aí como partes do período do Renascimento até o Iluminismo, né? Cândido, o Otimismo do Voltaire. Nós temos também Relações Perigosas do Delaclos. Então, gente, aí o período do Renascimento, do Iluminismo, nós temos algumas dessas obras. Depois, com a ascensão do romance, né, romantismo e a ascensão do romance, a gente continua com obras como Os Noturnos, do Hoffmann. Nós temos os contos maravilhosos dos irmãos Grimm, né, esses contos que a gente conhece hoje como contos de fadas. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Frankenstein, da Mary Shelley. Um spoiler que vai ser o próximo livro aqui no canal. Três Mosqueteiros, do Dumas. E vários outros livros do romantismo. A gente termina aqui com o último exemplo, que é A Casa Soturna, do Charles Dickens. Passando para a próxima fase, aqui a gente vai pegar um período de 1855 até 1900. Nesse período a gente começa com Madame Bovary, do Flaubert, e a gente tem aí o ponto principal do que vai ser o período que hoje a gente conhece como realismo. Muitos consideram o Flaubert como o pai do realismo francês, com Madame Bovary, então esse livro aqui inicia essa parte falando sobre o Flaubert, né, sobre Madame Bovary. Depois nós temos o Guarani, do José de Alencar, Flores do Mal, do Baudelaire, Os Miseráveis, do Victor Hugo, Alice nos Países Maravilhas. Aqui a gente vai ter menção aos clássicos russos da Era de Ouro da literatura russa, com o Dostoiévski, Crime e Castigo, Guerra e Paz, outro grande clássico russo, do Tolstói, Middlemarch, da George Eliot, 20 Mil Léguas Submarinas. Temos aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente vai ter aí a trilogia do realismo com o Machado de Assis, e o autor, né, vai mencionar. Retrato de uma Jovem Senhora, do Harry James. Temos também aqui na outra parte, continuando, o Retrato de Dorian Gray, Drácula, do Bram Stoker, e a gente termina essa parte do realismo com O Coração das Trevas, né, com essa obra Coração das Trevas. Na outra parte, que a gente começa aí de 1900 e até 1945, nós temos Os Cães de Baskerville, do Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock, né? O Livro de Desassossego, do Fernando Pessoa. Aí a gente vai ter diversas obras que a gente conhece muito hoje em dia. A Metamorfose, do Kafka. Nós temos Paulo e Céia Desvairado, do Mário de Andrade. Graciliano Ramos, com Vidas Secas. Aqui nós temos O Pequeno Príncipe. O Profeta, do Gibran, enfim, a Montanha Mágica, do Thomas Mann, é uma parte aí que influencia muito da literatura que a gente conhece hoje em dia. E aí a literatura do pós-guerra, a gente tem esse período, nessa grande questão da humanidade que foi a guerra, nesse grande acontecimento da humanidade que foi a guerra, e a literatura foi dividida aí do antes e depois da guerra. Aqui nós temos a literatura do pós-guerra. Então a gente começa com a distopia, que foi um gênero que fez muito sucesso na época. Um dos mais conhecidos dele é 1984, do George Orwell, que também tem vídeo aqui no canal. E nós temos Apanhador do Campo de Centeio, do Salinger, também tem vídeo aqui. E vamos continuando com Lolita, tem Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Aqui a gente vai ter O Sol é para Todos, da Harper Lee. Tem o novo jornalismo, com a figura do Truman Capote, com aquele livro que hoje é considerado um grande clássico, tanto de jornalismo como da literatura também, que é Sangue Frio. E a gente termina esse período falando sobre, aqui da América do Sul, 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, né, do Gabriel Garcia Marques. E aí, pessoal, a gente vai denominar aqui um período que é literatura contemporânea, de 1970 até o presente. Então, nós temos aí algumas questões, algumas obras
que a gente pode pensar bastante sobre elas. Uma delas aqui é Sim, um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Nós temos aqui um dos meus livros preferidos da vida, que é A História Secreta, da Nona Tartt. Vamos ter O Psicopata Americano. Temos também aqui Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. A gente vai ter aqui uma menção a Margaret Atwood. Enfim, então a gente termina aí com essa parte que é a literatura contemporânea até os dias de hoje. Eu achei interessante eu pensei em começar o vídeo dessa forma, gente, para vocês que nunca conheceram o livro e têm curiosidade, tá pensando em comprar, só que não sabem o que esperar do livro. Então aqui acho que nessa primeira parte dá para entender bastante, né, que tipo de conteúdo vocês podem encontrar aqui, né, nessa obra. Então agora eu vou falar um pouco sobre algumas características que eu considero interessante. A primeira delas, pessoal, é que os autores, né, são diversos autores aqui, eles pegam várias pessoas que são especialistas em determinadas áreas da literatura e cada uma vai escrever alguma questão envolvendo o livro e aquele período histórico. E uma parte que eu achei muito interessante é o seguinte: eu mencionei todas essas obras e todos esses autores, só que o que o livro vai fazer? Eu vou até mostrar uma parte aí para vocês. Por exemplo, a gente vai pegar uma obra, só que eles vão pegar a obra para exemplificar, para dar-te exemplo do que eles estão dizendo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Madame Bovary. Então, qual que é o foco? Qual que é o contexto e o foco dessa parte aqui, dessa página? É o realismo francês. Então, eles vão falar sobre o realismo francês e dando como exemplo Madame Bovary. E eu achei isso muito interessante, porque a gente consegue, então, associar o que é uma característica da literatura com um livro que é o que mais mostra dessa característica. Então, quando a gente pensa em realismo francês, muitas vezes a primeira coisa que vem da nossa cabeça é a obra Madame Bovary. Então, ele faz isso, os autores, né, eles fazem isso o tempo inteirinho. Outro exemplo aqui, né, a gente tem aqui Feminismo Vitoriano. E qual livro a gente pode usar para dar de exemplo do que foi o feminismo vitoriano? Eles colocam, por exemplo, o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E por aí vai, eu posso colocar aí diversos outros. Outro exemplo aqui para vocês. Romantismo sombrio, aí o período do romantismo, aqui com foco no sombrio. Qual livro que tem características muito fortes do romantismo sombrio? Moby Dick, do Melville, do Herman Melville. Então, é assim que o livro vai formar toda a sua estrutura e é assim que ele vai dialogar com a gente com os temas aqui abordados. Então, esse é um ponto principal e que eu considero extremamente positivo, porque a gente consegue raciocinar e ter um conhecimento geral, tanto da obra como também da característica principal da obra. Isso que eu queria falar para vocês. Um outro ponto que eu achei muito interessante é que o livro ele dá toda uma visão ampla do que foi, do que é a história da literatura. Então, pessoal, dessa parte o que eu gostaria de falar para vocês? Esse livro talvez não seja para quem estuda teoria da literatura, né? Muito teórico. Por que eu digo isso? Porque eu acho que pode ser muito simples. Para quem já tem um conhecimento, sei lá, para quem já faz uma faculdade de letras, ou para quem já estuda o tema há muito, muito tempo, pode ser bem simples. Por quê? Eles não dá tempo, né, de falar sobre tudo. Então a gente pega, sei lá, o gótico, período gótico. Não dá para, sei lá, ficar 200 páginas falando só sobre o gótico. A gente vai falar um pouco, algumas páginas só sobre isso. Claro que não é o suficiente para quem é especialista na área, quem é especialista no assunto. Eu acho que esse livro serve para quem é curioso, assim como eu, para quem gosta de ler livros clássicos e contemporâneos e quer se aprofundar mais, para quem gosta muito da literatura e sabe algumas coisas, só que não sabe outras. Eu acho que esse livro serve para esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, eu recomendo fortemente, eu acho que você vai gostar bastante. Agora, se você já é um aluno, se você já tá numa outra posição, eu acho que pode ser um pouco simples, tá? E outra coisa legal, vai servir também para você que está começando. Vamos supor que você pretende se tornar uma pessoa muito especializada em teoria da literatura, em toda essa questão. Pode ser que você não saiba por onde começar. E aí sim, esse livro com certeza vai abrir muitas portas, né? Pode servir como uma linha do tempo, como um guia para você chegar no teu objetivo. Então essa é outra questão que eu queria falar. Agora, gente, tem uma parte muito interessante que eu também vou mostrar aí para vocês, que é assim. Então, vamos pegar aqui o exemplo dos heróis e lendas, né? Então, ele vai falar aqui sobre Ilíada, vai mencionar Édipo Rei, vai falar sobre um monte de livros que marcaram esse período. Aí, no final,
no final do capítulo, o que eles vão colocar? Leitura adicional, que são outros livros extremamente importantes para o período, só que não deu tempo de colocar, né? Não deu espaço para colocar. E eles colocam aí como uma leitura adicional, para você depois, se quiser, pesquisar mais sobre essas determinadas obras. Então, aqui no Heróis e Lendas, por exemplo, eles colocaram como leitura adicional, aqui ó, Metamorfose do Ovídio, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, a Odisseia, do Homero. Enfim, então aqui são exemplos de como a gente pode depois pesquisar outros livros, né? Então essa leitura adicional é bem interessante, porque às vezes também, eu não sei vocês, mas eu faço muito disso. Tipo, eu vejo um livro, eu imagino qual período que ele foi, tipo, se eu não conheço, né? Sei lá, eu me deparo com um livro, Guimarães Rosa. Eu penso, meu Deus, que a gente pode definir, né? E aí, a gente, com essa leitura adicional, pode acontecer de que você já sabe qual é o período histórico que ele se encaixa. Eu achei isso um ponto positivo também. Agora, já puxando o gancho, um pontinho que eu considero negativo. Não vou falar negativo, né? Mas é uma questão. Só que igual o livro que eu fiz, o último vídeo que eu fiz, que foi sobre o livro da História da Arte, do Goldrich, se vocês se interessarem, tá aqui no canal, é o último vídeo, que eu comentei e foi a mesma coisa, né? Uma crítica, entre aspas. Que é assim, gente, eu acho que quando você vai fazer um livro sobre isso, que é tipo como se fosse uma enciclopédia, que você vai citar grandes obras, que você vai falar sobre grandes autores, que você vai contar uma história em linha geral, você vai ter que escolher o acervo. Você vai ter que escolher quais livros vão entrar e quais livros não vai. É tipo quando for fazer o cânone bíblico lá, né? Tipo, qual entra e qual não entra. E quando você vai escolher esse acervo, é óbvio que você ainda vai deixar algum de fora. E aquele livro que deixa de fora, às vezes é um grande livro e você acaba pensando, né? Eu, por exemplo, acabei pensando, meu Deus, como não colocaram esse livro na parte principal, né? Como não fizeram uma página só sobre essa obra. Então, eu acho que muitas vezes acontece isso aqui, né? A escolha do acervo, às vezes não pode concordar. Eu, por exemplo, não concordei muitas vezes, tipo, de ter tirado um e colocado o outro. Eu vou dar um exemplo aqui, que é da Sylvia Plath. Eles, né, eles usaram aqui a redoma de vidro da Sylvia Plath e eles colocaram como leitura adicional. Eu pensei assim, meu Deus, como fizeram isso com ela? Tinha que ter colocado na parte principal. Fizeram isso com a Virginia Woolf também, né? Tem uma parte que eles falaram sobre o fluxo da consciência e citaram o James Joyce, né? Pieces do James Joyce como fluxo de consciência e só depois citaram a Virginia Woolf lá no final, né, na leitura adicional. Então eu acho que essa questão da escolha do acervo pode ser um problema para muitas pessoas, né? Tipo, se perguntar, né, gente, como que deixaram ele de fora? Como que deixaram essa obra de fora? Só que, como eu disse, eu acho isso inevitável num livro como esses. E só para finalizar, um outro pontinho aqui que eu tô lembrando que é muito legal, é que o livro, gente, ele não foca só na literatura europeia, né, nesse eurocentrismo, na literatura do Ocidente. Ele fala também sobre as outras formas de literatura ao redor do globo. Então, como vocês viram aí na hora que eu apresentei o sumário, vai falar sobre aqui do Brasil, a gente tem menção ao Machado de Assis, ao Graciliano Ramos, ao Guimarães Rosa, a Clarice Lispector. Lá em Portugal, eles falam sobre o Fernando Pessoa, falam sobre o Saramago. Então, eles vão citar diversas formas de literatura na China, no Japão, na Coreia. Fala também sobre a Índia, países asiáticos, né, outros países asiáticos, do Oriente. Então, não é só uma literatura aqui, lá da Europa, né? Fala também aqui do Brasil, fala também, né, da América Latina, da América do Sul, da América do Norte, fala do Oriente Médio, da Ásia, da África. Eu acho isso interessante porque muitas vezes a gente acaba se deparando com livros que só falam sobre, por exemplo, obras de artes da Europa, clássicos da Europa, não sei o que europeu, não sei mais o que da Itália, da França, da Bélgica, e nunca outras formas incríveis, extraordinárias, perfeitas de grandes livros que muitas vezes a gente acaba se perdendo por falta de reconhecimento, né? Então, é outro ponto positivo.
No geral, gente, eu recomendo fortemente. É uma leitura super gostosa. Você acaba conhecendo muito, você acaba criando um grande repertório. Eu acho que esse livro serve muito para isso, para você criar repertório cultural e repertório aí da literatura. E também dá dicas de futuros livros, né? Nos seus próximos livros. Você pode ler um aqui e se interessar e já colocar aí na estante, já colocar aí na lista para as próximas leituras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aqui no vídeo, deixe o seu comentário se você já leu algum livro dessa coletânea. Se você já leu esse livro aqui, me conta tudo aí embaixo, tá bom? E eu volto em breve.